Olá, pessoal. Meu nome é Dirlene Dadil, eu sou do blog Deli Art Cake Creations. E hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que muitas pessoas têm feito. Por que o meu pão não cresce? E eu vou dar 3 dicas importantes para garantir o bom crescimento do seu pão. A primeira delas é o fermento que você utiliza. O fermento tem que ser fermento próprio para pães, do tipo fermento biológico. Ele pode ser seco e ele é vendido nas gôndolas do supermercado, normalmente próximos ao fermento de pão, aquele fermento em pó para pães. Ele vem num sachê, num saquinho. Ou então o fermento biológico fresco, que fica na geladeira. Ele vem numa embalagem com 4 unidades, são 4 quadradinhos normalmente. Existem 2 fabricantes que comercializam esse produto. E o mais importante em relação ao fermento utilizado, além de que ele tem que ser o fermento próprio para pão, do tipo biológico para pão, é que ele esteja dentro da validade. E no caso do fermento fresco, é importante que a coloração dele seja adequada. Ele tem que ser clarinho, amarelinho, beijinho. Se ele já estiver escurecido ou até esverdeado, mesmo dentro da validade, não utilize, descarte esse fermento, ok? A segunda dica é em relação ao sal. Todos os pães, todas as receitas de pães costumam inserir sal. Mas o sal, ele desidrata o fermento e mata os micro-organismos responsáveis pelo crescimento do pão. Então é importante que você deixe o sal como último ingrediente a ser incorporado à massa. Nunca coloque o sal diretamente sobre o fermento, ok? Terceira dica: tempo e temperatura. Quando nós decidimos fazer um pão, a gente quer comer, quer preparar logo, né? Nós temos a tendência de ficarmos ansiosos e queremos ver o pão pronto rapidinho. Isso não é possível. O pão requer um pouco de paciência. Ele vai demorar no mínimo 1 hora, às vezes 2 ou até 3, em crescimento, descansando e crescendo. É importante a gente dar esse tempo para ele, para poder colher um bom resultado, ok? Segura a ansiedade e espera um pouquinho. Em relação à temperatura, o fermento ele cresce mais ou menos entre 20 e 40 graus, ou seja, se estiver muito frio, ele vai demorar o dobro ou o triplo do tempo para crescer. Ele vai crescer, mas vai demorar mais. E se a temperatura do ambiente for maior que 40 graus, os micro-organismos vão morrer e o pão não vai crescer. Então é importante que você prepare a massa, coloque numa vasilha, cubra com um pano limpo apropriado para isso e deixe descansando num lugar acolhedor, que não esteja sujeito a ventos, a diferenças de temperatura, que ele fique ali quietinho, protegido, e olhe bem o tamanho da massa antes de colocar o pão para descansar, para que você possa observar o crescimento dessa massa e visualize o que é o dobro do tamanho. Ok, gente? Um outro detalhe que não se refere exatamente ao crescimento, mas sim ao bom resultado do seu pão, é a temperatura do forno. Fique atento ao que a sua receita determina, mas na dúvida, coloque sempre em fogo baixo, ok? Vai demorar um pouquinho mais, mas seu pão vai ficar mais gostoso, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, registrem no comentário do blog e eu volto aqui para responder, ok? Um beijo para todos.